rezar ajuda na saúde? Será que esses momentos que nós oramos, ficamos dentro do quarto ou na igreja, isso pode nos ajudar? Vamos falar sobre esse assunto? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes. Falamos aqui sobre parapsicologia clínica, sim, sobre fenômenos paranormais. Aquelas coisas que as pessoas dizem que são estranhas na nossa vida, mas aqui você aprende que isso tudo é muito natural. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma questão bem específica que todo mundo, quase todo mundo faz aí, que é rezar. E muita gente se pergunta às vezes, será que orar funciona para alguma coisa? Será que ajuda o que as pessoas buscam muito, Será que ajuda na minha saúde? Então não vamos ver aqui a questão se rezar alcança Deus, porque aí envolve outras questões, Se realmente ajuda em tudo, porque nós não sabemos, mas na sua saúde, o que acontece com você? Bem, a ideia de fazer esse vídeo veio de uma matéria que saiu recentemente na BBC, falando sobre o que acontece com o seu cérebro quando você reza. E eles fizeram uma análise, observando ali com um equipamento, um equipamento médico de ressonância, o que acontecia. Bem, então veja que tem coisas bem específicas que ocorrem no cérebro. Primeiro, existem tipos diferentes de orações. Tem pessoas que gostam de rezar uma oração que elas decoraram, e elas repetem aquela oração. Por exemplo, rezar o Pai Nosso várias vezes, Ave Maria, ou o terço. Até em outras religiões tem, no budismo e outras, tem palavras que você repete, como por exemplo os mantras. Os mantras são uma espécie de oração. Mas o que acontece quando você faz essa oração repetida? Bem, estes cientistas, eles entenderam que quando você faz a oração repetida, o seu córtex cerebral, ele fica ativado. Ou pelo menos, quando você começa uma oração, com uma oração repetida, uma que você conhece, ou no princípio da sua oração, mesmo que particular, o córtex cerebral, principalmente a área frontal, ela está ativada. E tem uma explicação da neurociência para isso. Ela está ativada porque nesse momento você decidiu com a sua vontade que você quer fazer aquilo. Você racionalizou sobre essa necessidade de oração. Então você tem essa ativação cortical, porque o seu racional decidiu isso. Se você faz uma oração repetida, como por exemplo o terço, você tem esse córtex ativado continuamente porque você precisa da sua força de vontade ativa e determinada naquela repetição, e não só na repetição, como prestar atenção ali no terço. Você faz uma troca ali de orações, entre Pai Nosso e Ave Maria ali, uma especificidade da crença. E o que acontece? Então você precisa do seu racional, você precisa da sua ativação cortical ali, para ter atenção, uma atenção focada naquilo que você está fazendo. Bem, porém, eles descobriram que em alguns tipos de orações essa atividade muda. Olha que interessante. Quando você faz o que eles chamaram no estudo de oração profunda, a sua atividade cortical diminui. Olha que interessante. Dentro do meu conhecimento de neurociência, de hipnose clínica, de paranormalidades, o que está acontecendo ali quando reduz? Eles explicaram que quando a pessoa aprofunda a oração, não numa repetição, aí deixa de ser repetição, ela começa a ter uma sensação de conexão interna com quem ela está falando, seja a crença dela qual for, seja a espiritualidade maior, seja Deus, seja um santo, o que quer que seja, e ela tem um estado de consciência alterado. O seu padrão de onda cerebral muda e existe um aprofundamento. Ou seja, está existindo aí um estado não ordinário de consciência, como falava o Charles Tart, sobre estados alterados de consciência. Esse estado não ordinário, as ondas cerebrais foram para o relaxamento e foram lá para o tétano, num estado praticamente hipnótico, um estado de hipnose, onde muitas vezes as pessoas têm inspirações, provocam paranormalidades com esse estado alterado,
elas podem ter clarividência, elas podem ter visões do futuro. Isso que eu estou falando não está no estudo da BBC, tá? Isso que eu estou falando é do meu conhecimento. Então veja, no estudo da BBC identificaram que elas aprofundam esse estado mental. Agora eu estou pegando esse estudo da BBC, peraí, se ele aprofunda, e esse aprofundar é reduzir a atividade cortical, existe um estado alterado de consciência aí. E a gente sabe, pelos estudos, que estados alterados de consciência provocam paranormalidades. Pode ser uma visão do futuro. De onde vem a ideia, por exemplo, que os profetas viram uma imagem do futuro? Em oração, em conexão com Deus, né? Aí se é conexão com Deus de verdade ou não já é uma questão da religião, não estamos aqui avaliando isso, mas nesta conexão, nesse momento que ele aprofunda no que Freud dizia que é um estado oceânico, de você se fundir em algo maior, uma coisa que ele mesmo falava que não compreendia, é ali um momento de conexão. E muitas pessoas no estudo da BBC, na reportagem da BBC, falam que você sente uma conexão com algo maior. Bem, então nós entendemos que nessa oração mais profunda, onde você manifesta os seus desejos e você sente uma conexão com este algo maior, você entra em um estado alterado de consciência. Você pode até provocar paranormalidades, inclusive paranormalidade de cura. Sim, as famosas curas espirituais, de você sentir que recebe algo ou nesse conectar-se com algo maior você se curar. Então sim, tudo isso é possível. E existem outras coisas que são demonstradas fisiologicamente que acontecem com você quando você está orando. Então, por exemplo, vamos conectar os pontos. Se você está muito ansioso, você está com medo de algo, você está se sentindo sem paz, né? Como as pessoas falam no popular, está meio surtado, né? As pessoas dizem no popular, eu não gosto muito na palavra porque as pessoas estão naturalizando isso, estão achando natural estar surtado, e não é bem isso. Mas se você está num estado assim, de muito nervosismo, de muita ansiedade, com muita preocupação em relação ao futuro ou relação a outras pessoas, quando você ora, esse fator de você se concentrar e conseguir numa oração profunda, que é sentir-se mais conectado com Deus, não a oração repetitiva, é você buscar essa conexão, que também na reportagem fala do mindfulness, que é semelhante às práticas de mindfulness, de meditação e tudo mais. Tem o mesmo efeito. Todo o seu corpo, ele começa a rebaixar o estado de atividade cerebral, a sua respiração relaxa, certo? Você começa a parar de produzir aquele cortisol do estresse, você começa a produzir hormônios e neurotransmissores que relaxam. Sim, porque todo esse estado diferenciado, você começa a relaxar. Inclusive, quando as pessoas dizem que estão tendo visões, vendo coisas durante a oração, ela libera acetilcolina, onde gera imagens mentais. Então, baixa aquela noradrenalina que está liberando, o cortisol, e aí começa a vir sensações de relaxamento. E aí, com esses hormônios do relaxamento, o seu corpo todo ele arrefece, o seu coração reduz o batimento cardíaco que estava acelerado, a respiração fica natural, você tem uma comunicação neurológica diferente com o seu corpo. Todo o seu nervo, o seu par de nervos aqui, o nervo vago, que são dois de um lado e de outro ligado ao tronco cerebral, eles começam a passar informações para os seus órgãos, sim, porque eles estão ligados a todos os órgãos principais, até as suas vísceras, passando informações que, olha, a atividade está relaxando, vamos relaxar? Então, por exemplo, para a pessoa que fica com desconforto abdominal, seja no intestino, no estômago, quando está nervosa, o nervo vago vai passar, olha, calma, tranquilo. Existe uma diferença no nosso sistema nervoso. Quando você fica com nervosismo e ansiedade, você está ativando o seu sistema simpático. E quando você relaxa com a oração, você ativa o seu sistema parasimpático. Então, vocês viram
como a oração faz uma diferença no seu sistema fisiológico, na sua paranormalidade e em tudo na nossa vida, e é sim uma boa prática que você pode ter na sua vida, seja oração, seja meditação, então que tal praticar essa conexão? Seja o que você acredita em Deus através do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda ou do budismo, como quer que seja a sua crença, o seu momento de oração lhe ajuda na sua vida. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até a próxima!